Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar do exercício 4 da unidade 3 do material de Fundamentos de Cálculo do Profimate. E o exercício diz o seguinte: defina f de R em R por f de x igual a menos 1 se x for menor ou igual que 2 e f de x igual a 1 se x for maior do que 2. Pede para esboçar o gráfico da função f e ainda mostrar que não existe o limite da função quando x tende a 2. Então, primeiramente, a gente pode observar que a escrita do enunciado do exercício, ela enfatiza os três elementos que caracterizam, né, a definição de uma função. Aqui a gente tem o domínio da função, todos os reais, o contradomínio, todos os reais, e a regra. Ora, a regra é explicada assim por extenso, ou ainda a gente poderia dizer que a função f de x, utilizando a notação de função definida por partes, né, ela vale menos 1 se x for menor ou igual que 2 e 1 quando x é maior do que 2. Então, para esboçar o gráfico da função f, essa etapa é uma etapa mais simples, né? A gente identifica como a regra que caracteriza a função troca quando x vale 2, então eu vou marcar o 2 aqui no domínio da função, no eixo x. Antes do 2, a função é constante e vale menos 1. Então, vou trocar para cá para ficar em linha reta, mais ou menos assim, até o x igual a 2, para todos os valores menores ou iguais que 2, a função vale menos 1, e a partir do 2, ela vale 1. Então, vamos colocar aqui, a partir do 2, 1, mais ou menos daqui para frente. Aberto aqui no 2, porque para valores maiores do que 2, ela vale, então, 1. Certo? Então, esse gráfico, ele tem um salto quando x vale 2. Isso, então, encerra a letra A. A gente quer mostrar que não existe o limite da função f quando x tende a 2. Observem que pelo gráfico da função, quando eu considero valores de x próximos de 2, mas maiores do que 2, ou seja, valores que se aproximam de 2 pela direita de 2, as imagens, ou seja, os valores f de x aqui, se aproximam ou são constantes igual a 1, né? Da mesma forma, se eu considerar valores menores do que 2, estritamente menores do que 2, quando eu fizer o cálculo das imagens, as imagens vão para o valor menos 1. Então, isso me faz intuir aqui que realmente esse limite aqui não pode existir, porque nós vimos que, pela definição, esse limite existe, ou seja, a gente pode escrever que o limite, quando x tende a 2 de uma certa função f é igual a um certo valor L, se somente se eu tiver qualquer sequência xn contida no domínio da função, nesse caso, no domínio menos o valor 2, porque eu considero pontos, né, tão próximos de 2 quanto eu queira, esse 2 é um ponto de acumulação do domínio, mas não necessariamente precisa atingir o 2, tal que o limite, quando n tende ao infinito, dessa sequência seja 2, implica que o limite dos valores de f de xn, ou seja, das imagens pela função f desta sequência, vão para o valor L. Tá? Então, quando isso acontecer, eu posso afirmar, então, que esse limite dá L. Quero mostrar que isso não acontece. Então, o que eu vou fazer? Aqui está dizendo que para qualquer sequência que eu pegar no domínio, isso tem que acontecer. Então, a ideia é exibir duas sequências que fazem com que esse valor aqui seja diferente. Então, nós sabemos que o limite de uma função, quando ele existe, tem que ser único. Se eu conseguir duas sequências que se aproximam de 2, mas que o limite das imagens dessas sequências pela função f são distintos, né? Então, eu consigo verificar que esse limite não pode existir. Então, quais sequências a gente vai escolher? Eu vou tomar a sequência xn 2 mais 1 sobre n,
e uma outra sequência que eu vou chamar de yn, que é 2 menos 1 sobre n. São essas duas sequências que a gente vai utilizar. Notem que esta xn, todos os termos, a sequência cujo termo geral é 2 mais 1 sobre n, se n é um número natural, todos os termos da sequência são maiores do que 2. E a sequência yn, 2 menos 1 sobre n, todos os termos dessa sequência são menores do que 2. Então, isso aqui é maior do que 2 para todo número natural, tá? Ou seja, quando eu aplicar f de xn, se todos os xn são maiores do que 2, esse resultado aqui dá 1. Por outro lado, aqui embaixo, para todo número natural ser menor do que 2 a sequência yn, quando eu for calcular as imagens pela função f, isso vai dar menos 1, porque todos os termos são estritamente menores do que 2. Então, da linha de cima, aqui, se as imagens pela função f são constantes, né? Então, a gente viu durante o texto do material que o limite de uma sequência constante é a própria constante. Então, daqui eu tiro que o limite das f de xn, quando n for para o infinito, é a constante 1. E aqui embaixo, o limite, quando n tende ao infinito, da f das yns, nos termos da sequência yn, isso vai ser menos 1. Então, aconteceu o que eu queria, né? Esse valor não é único. Para existir o limite, tanto faz a sequência que eu considerasse, teria que ter dado o mesmo valor. E aqui eu consegui uma que deu 1 e a outra que deu menos 1. Então, por isso, não existe. Então, portanto, não existe o limite da função f de x quando x tende a 2. Certo, pessoal? Então, é isso. Até a próxima.